Você conhece o sangue da aspersão? Parte 05, dia 10/5/2024. O que Deus uniu, ninguém separe. Observe este direito com cuidado. Não está claro no texto que Jesus é o sangue da aspersão só um? O que Deus uniu, ninguém separe. Observe este direito com cuidado. Não está claro no texto que Jesus é o sangue da aspersão só um. O que Deus uniu, ninguém separe. Observe este direito com cuidado. Em terceiro lugar, observe que este sangue da aspersão é colocado em contato próximo com a nova aliança. Não me admiro que aqueles que são frouxos em seus pontos de vista sobre a expiação não tenham nada de honroso a dizer sobre os convênios antigos ou novos. A doutrina dos convênios é a essência da divindade, mas esses espíritos vaidosos e gloriosos afetam a desprezá-lo. Isso é natural, pois eles falam com desdém da expiação. Que aliança existe sem sangue? Se não for ratificado, se não houver sacrifício para torná-lo seguro, então não é um pacto aos olhos de Deus ou de homens iluminados. Mas, ó amados, vós que conheceis vosso Senhor e continuais a conhecê-lo ainda melhor. Para vós o pacto da promessa é uma herança de alegria, e sua expiação é muito preciosa como confirmação disso. Uma doutrina, mas a doutrina não uma consequência do ensino cristão, mas a essência é a medula dele. Para nós, Jesus em sua expiação é o alfa e o ômega. Nele a confiança começa e termina. Você vê como foi confirmado pelo sangue, se for o convênio de um homem, se for confirmado, permanece. Mas esta é a aliança de Deus, confirmada com promessas, juramentos e sangue, e permanece firme para todo sempre. Todo crente está tão interessado nesta aliança quanto Abraão, o pai dos crentes, pois a aliança foi feita com Abraão e sua semente espiritual, e em Cristo é confirmada toda essa semente para sempre, por seu sangue preciosíssimo. Isso também está bastante evidente no texto. Deixar de considerá-lo bem? Mas em quarto lugar, quero que você observe que, de acordo com o texto, o sangue e a voz da nova dispensação, observe que no Sinai houve o som de uma trombeta e a voz de palavras, voz que os que ouviram suplicaram que a palavra não fosse mais dita a eles. Você procura, portanto, sobre a nova dispensação por uma voz e não encontra nenhuma até chegar ao último objeto da lista e ver ali o sangue da aspersão que fala. Aqui então está a voz do Evangelho. Não é o som de uma trombeta, nem a voz de palavras ditas em terríveis tempestade, majestade, mas o sangue fala e certamente não há som mais penetrante, mais potente, mais predominante. Deus ouviu a voz do sangue de Abel e visitou Caim com punição, condigna por ter matado seu irmão. E o precioso sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, clama aos ouvidos de Deus com uma voz que é sempre ouvida. Como se pode imaginar que o Senhor Deus seja surdo ao clamor do sacrifício de seu Filho? Veja, por muitas eras o sangue tem clamado: perdoe-os, perdoe-os, aceite-os, livra-os de descerem a cova, pois encontrei um resgate. O sangue da aspersão tem uma voz de instrução para nós, assim como tem uma voz de intercessão com Deus. Ele clama para nós: veja o mal do pecado, veja como Deus ama a justiça, veja como Ele ama os homens, veja como é impossível para você escapar da punição do pecado, exceto por este grande sacrifício no qual o amor e a justiça de Deus aparecem igualmente. Veja como Jeová não poupou seu próprio Filho, mas o entregou gratuitamente por todos nós.
Que voz há na expiação? Uma voz que implora por santidade e amor, por justiça e graça, por verdade e misericórdia. Cuidado, não rejeiteis o que fala. Você não ouve isso? Se você tirar o sangue da aspersão do Evangelho, você o silenciou. Não tem voz se isso acabar. Eles dizem, o Evangelho perdeu seu poder. Que maravilhas quando eles fizeram disso um Evangelho mudo. Como pode ter poder quando eles tiram o que é sua vida e fala? A menos que o pregador esteja sempre pregando esse sangue e aspergindo-o pela doutrina da fé, seu ensino não tem voz para despertar os descuidados ou animar os ansiosos. Se alguma vez chegar um dia miserável em que todos os nossos púlpitos estarão cheios de pensamentos modernos e a velha doutrina de um sacrifício substitutivo será destruída, então não restará nenhuma palavra de conforto para os culpados ou esperança para os desesperados. Silenciosas serão para sempre aquelas notas de prata que agora consolam os vivos e alegram os moribundos. Um espírito mudo possuirá este mundo taciturno, e nenhuma voz de alegria quebrará o silêncio vazio do desespero. O Evangelho fala por meio da propiciação pelo pecado e, se isso for negado, não falará mais. Aqueles que não pregam a expiação exibem um Evangelho estúpido e falso. Tem uma boca, mas não fala. Aqueles que o fazem são semelhantes ao seu ídolo. Deixe-me aproximá-lo ainda mais do texto. Observa que esta voz é idêntica à voz do Senhor Jesus, pois é colocado assim: o sangue da aspersão que fala, vede que não o rejeites. Você quer que eu silencie a doutrina do sangue da aspersão? Algum de vocês tentaria uma ação tão horrível? Seremos censurados se proclamarmos continuamente a mensagem do sangue de Jesus enviada pelo céu. Devemos falar com a respiração suspensa, porque algumas pessoas afetadas estremecem ao som da palavra sangue, ou algum indivíduo culto se rebela contra o pensamento antiquado de sacrifício. Não, em verdade, mais cedo teremos nossa língua cortada do que deixar de falar do precioso sangue de Jesus Cristo. Para mim, não há nada que valha a pena pensar ou pregar a não ser esta grande verdade, que é o começo e o fim de todo o sistema cristão. A saber, que Deus deu seu Filho para morrer, para que os pecadores pudessem viver. Esta não é apenas a voz do sangue, mas a voz do próprio Senhor Jesus Cristo. Assim diz o texto, e quem pode contradizê-lo? Amém. Tem continuação. Louvado seja o teu santo nome, ó Deus de Israel. Te damos graças, louvores e honras, no nome do meu Salvador, do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.